Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo. Esse é o primeiro vídeo que eu faço. Se ele der certo e fica legal, a gente pode pensar em fazer uma série daqui, né? Quem sabe? Eu decidi dedicar esse primeiro vídeo a um livro, um dos últimos que eu li e que eu gostei muito, chama O Terror, do Dan Simon. Esse livro que deu origem à série homônima da AMC, eu por acaso vi a série também. Ela é legal, é bem legal, tem uma arte muito boa, mas ele perde muita coisa, né, como qualquer adaptação. Mas nesse caso em específico ele perde uma das coisas mais importantes, que é a essência, ao meu ver, desse livro. A gente fala mais sobre isso depois. Se você quiser assistir, eu recomendo fortemente que você leia antes. Se não, esteja avisado de que vai perder bastante coisa. Ao contrário do que o nome possa fazer parecer, O Terror não é um livro de terror propriamente dito. Ele é mais um romance histórico com foco em humanidade do que em monstros e coisas parecidas. O Dan Simon, ele tentou trazer elementos de ficção para história real. Como vocês já devem saber, o livro é baseado em fatos reais. Houve mesmo uma expedição com um navio chamado Terror. Essa expedição ela saiu da Inglaterra em 1845 com o objetivo de descobrir a última parte da passagem noroeste, que era uma passagem no Ártico, uma forma de contornar o globo por cima, pelo Círculo Ártico, a fim de ligar a Europa, a Ásia e o norte da América do Norte. Como vocês sabem, em 1845 o canal de Suez ainda estava sendo construído e não tinha nem previsão do canal do Panamá. A expedição ele tinha Sir John Franklin como comandante. Ele capitaneava o HMS Erebus, que era a nau capitânia. Logo atrás vinha o HMS Terror, capitaneada pelo oficial da Marinha Real, Francis Crozier. Os dois navios eles eram navios de guerra. Eles foram adaptados para essa empreitada. Seu casco foi reforçado, ou instalado chapas de aço, reforços de madeira, e cada um deles recebeu um motor a vapor de locomotiva, um dos mais fortes que tinha na época. Tudo para fazer com que fosse possível sobrepujar qualquer problema que eles encontrassem durante a expedição. Os navios foram vistos pela última vez por um grupo de pescadores quando eles entravam na Baía de Baffin, em julho de 1845. Eles, a partir daí, ninguém nunca mais soube nada deles. Foi só em 2014, no final de 2014, que encontraram os restos de um naufrágio que supunha-se ser do Terror. Na verdade, descobriu-se que era o Erebus. E só em 2016 descobriram onde o local real de naufrágio do Terror, ao sul da Ilha do Rei Guilherme, local onde se passa a maior parte da história. Mas como eu já disse antes, muito mais importante do que monstros ou qualquer coisa sobrenatural, o mais importante mesmo é o fato do autor ter se dedicado muito à estrutura da história o mais fielmente possível. Ele estudou a fundo informações históricas sobre a expedição em si, sobre o universo político e social da época. A esmagadora maioria dos personagens que existe aqui, eles realmente estavam na tripulação original e desempenhavam seus papéis respectivos. É tudo historicamente preciso. Ele detalha a política, a hierarquia naval da época, dados científicos e médicos da época, como era tratado, até mesmo tipos de formações de gelo, icebergs, como é que eles chamam, crista de pressão, tudo como eles conheciam na época. E isso é interessante, deve ter dado muito trabalho. Se você ver aqui no final, tem 3 páginas só de agradecimentos de institutos, bibliotecas, centros históricos, tudo de onde ele tirou os dados necessários para a história fidedigna dele. Isso é muito interessante. Cada personagem, cada membro da expedição, ele tem o seu papel. Ele tem o seu conhecimento específico, o seu papel específico. Temos capitão, o imediato, todos os oficiais, ajudante de Calafate, médicos,
cirurgiões, mestres do gelo. O mestre do gelo é aquele cara que consegue, só de olhar, ele sabe o que é aquela formação de gelo. Se é seguro ou não prosseguir, se dá para quebrar, como quebrar. Só pela cor e a textura da formação ele sabe se é um iceberg, uma crista de pressão, uma... Eu esqueci o nome que eles dão. Tem vários nomes. É impressionante. E na época eles faziam isso mesmo. Isso aqui é fino, dá pra passar. Continua com o navio e ele vai arrebentando. Não, a gente tem que parar e começar a cavar lá na frente com picareta para poder passar. Esse é o mestre do gelo, o que ele fazia. Isso tudo é feito de maneira tão primorosa que é muito difícil você separar o que é fantasia do que é realidade histórica, né? Ele trata os personagens com muita... Eles ficam muito orgânicos, você acaba se apegando a eles. Tanto que você sente quando algo ruim acontece com qualquer um deles, né? Quando um morre ou qualquer coisa. Mesmo os que não são lá tão legais, você acaba tendo uma certa empatia. A estrutura em si não é linear. Ele tem um presente que vai contando a história como está acontecendo, aí ele tem os flashbacks de como era antes da expedição, a vida, o histórico de cada personagem e tal, mas aí ele volta pro presente, tem umas partes que é um pouco antes, no começo da expedição, volta um pouco para frente, ele vai nesse vai e vem, isso pode ser um pouco confuso se não prestar muita atenção. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, dá para ler, a leitura é bem fluida, fácil e gostosa, dá para ler isso aqui tranquilamente. Vamos ver como é que foi essa expedição. Isso não é um spoiler, porque, como eu disse, já aconteceu. A gente sabe que os 2 navios naufragaram, se perderam, e não tem um final feliz. Não adianta, não tem. Mesmo porque, na primeira página do livro, ele já traz uns mapas com todo o trajeto que vai acontecendo e o local de naufrágio de cada navio. O que não é o preciso histórico porque ele não sabia na época. Eles partiram então em 1845 da Inglaterra e seguiram pelo que eles conheciam como Passagem Noroeste. Foram andando lá e aqui nesse ponto é onde eles foram vistos pela última vez em julho de 1845 pelos pescadores. Dali em diante, ninguém nunca mais viu nada sobre o HMS Terror e o HMS Erebus. A expedição daí pra frente se perdeu completamente. Eles seguiram e no inverno de 1845 eles invernaram nesse ponto. O que é invernar? O inverno tá aí, né? Ele chega e você tá no Círculo Ártico, tudo congela. O mar literalmente congela em volta do navio. E você não tem o que fazer. Você tem que esperar o verão para poder sair de lá. Então você passa meses ali no inverno, né? Um inverno com temperaturas externas de menos 70. Menos 70 graus Celsius. E tem que esperar, não tem o que fazer. Eles ficaram lá o inverno de 1845 a 1846. No verão eles conseguiram sair, continuaram a jornada, desceram pelo estreito na ilha do Príncipe de Gales, até chegar nesse ponto. Nesse ponto eles invernaram em 1846. Isso, aí começa o problema. Passou o inverno e chegou o verão. O problema é que o verão foi fraquinho, não foi o suficiente para degelar. Então eles continuaram o verão inteiro congelados e o inverno seguinte inteiro no mesmo lugar. Esse é um dos pontos principais da trama. O psicológico das pessoas. Você está 3 anos no mesmo navio, numa terra inóspita, comendo as provisões que você levou, e num navio de 30 metros. Tipo, ele não é grande, não é tipo Titanic ou coisa parecida. Não, ele tem 30 metros, é minúsculo. Você dorme em redes uns sobre os outros. É insalubre o negócio. E o livro ele trata muito bem dessa deteriorização psicológica de cada personagem. E também da deteriorização física do navio. Porque o gelo expande e se move. Então você está lá dentro, preso,
E você tá ouvindo o gelo destroçando, apertando e acabando com o casco do navio. Há 2 anos no mesmo lugar e não sabe que danos que o casco sofreu. Então significa que, sei lá, quanto mais tempo você fica lá, mais chance de, no degelo, o seu navio naufragar. Porque os danos foram muito extensos. Não tem como você ver os danos externos porque está congelado. E você tem uma pressão de toneladas de gelo ameaçando o seu casco. Você ouve estalo da madeira o tempo inteiro. Isso deve ser assustador, desesperador lá dentro. Então o livro ele trata muito desse psicológico mesmo da humanidade. E claro, tem o sobrenatural. Eles, além de toda essa desgraça, tem alguma coisa lá fora que está matando as pessoas. Eles não sabem o que é. Tipo, pessoas somem da ronda, porque você tem que fazer ronda. Porque você tem que manter a cabeça ocupada. Então você tem que ficar lá fora no máximo 2 horas, porque senão você começa a ter problemas de saúde, porque tá tão frio que, mesmo com todos os casacos, todas as coisas, você acaba perdendo extremidades do corpo, dedos, pé, calcanhar, nariz, orelha, congela, gangrena e você tem que amputar. Vai o cirurgião lá e tira fora. Você fala que as roupas nunca secam, porque você tá quente lá embaixo, quente. Quente quando você está cheio de camadas e camadas de roupa, de pele, né? E aí você sua. Aí quando você sai, o suor congela no seu próprio corpo, a roupa congela com o suor dentro. Nossa, é uma desgraça só. É uma sensação, ele te faz realmente acreditar que tá vivendo aquilo. Você sentir na pele o desespero que essas pessoas sentiram. Isso foi sensacional, fenomenal. É um livro que, a meu ver, ele tem que ser degustado, porque ele tem muito detalhe, muita minúcia. Então você degusta ele aos poucos para pegar todos os detalhes, como se fosse uma refeição cara em um restaurante chique. Garfada por garfada você vai comendo. Isso, claro, até chegar a 150 últimas páginas, porque aí não tem jeito, você vai comer que nem um porco o negócio. Porque você quer saber o que acontece. Você vai lendo uma tacada só o final. As 150 últimas páginas você vai devorar, porque não tem como parar ali. É coisa em cima de coisa, e você fala, caramba, o que vai acontecer? Eu preciso saber. E você não para mais. Foi um dos melhores livros que eu li no ano. E eu recomendo muito para quem gosta de aventura, ação, terror, romance de época, detalhes históricos. É um prato cheio. Dan Simon é realmente um livro fenomenal. Fica a dica, recomendo fortemente. E aqui chegamos ao final. Até mais, gente. Um grande abraço e até a próxima.